Nessa manhã aqui quem vos fala, esta manhã aqui quem vos fala é o pastor Reginaldo Santos, da Igreja Assembleia de Deus, Unção e Poder. Amém? Nessa manhã eu quero estar compartilhando com você a palavra de Deus, uma palavra muito abençoada, uma palavra forte, para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que quer acompanhar essa palavra hoje, compartilhe aqui esse vídeo com pelo menos umas 5 pessoas da sua comunidade cristã. Compartilhe esse vídeo e vamos juntos trazer uma palavra de fé, de esperança, trazer uma palavra que venha mexer com o seu coração e que você venha sentir muito a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Nós vamos estar trazendo uma palavra na íntegra hoje, uma palavra que diz o título: ainda que esteja morto, viverá. Essa é a esperança, esta é a verdade de Deus para quem serve ao Senhor. E nessa manhã nós vamos estar orando forte, orando pela sua família, orando pela sua vida, para Deus desfazer feitiçaria, desfazer ações diabólicas sobre a sua vida, a sua casa, sobre os seus. Nós vamos juntos orar, clamar o nome daquele que reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus e soberano Pai, graça nós te damos, Criador dos céus e da terra. Derrama a tua graça, derrama do teu poder, derrama do teu Espírito Santo, Pai. Fala conosco, nos ajude a vencer as artimanhas de Satanás, os embrólios malignos. Nesta manhã nós oramos em nome de Jesus. Só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Tu és maravilhoso, tu és digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Nesta manhã nós oramos em nome do Pai, oramos em nome do Filho, oramos em nome do Espírito Santo de Deus. Pai querido e Pai amado, eu oro para desfazer obras de bruxaria, de macumbaria, obras diabólicas, de inveja, obras de pessoas que têm lançado sobre a sua vida, a sua casa, os seus filhos, sua família, casamento que está frio na geladeira, casamento que esfriou. Nessa manhã eu oro em nome de Jesus, orando, desfazendo essas obras de Satanás malignas sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Eu oro, meu Deus, pedindo que o Senhor venha destravar, venha colocar por terra todas as invertidas do inferno, todas as invertidas diabólicas. Nesta manhã eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus, eu estou na unção e poder, eu estou na graça de Deus, eu estou aqui nesta manhã pela misericórdia do Senhor e dizendo: sai obra diabólica, sai obra satânica, sai obra de Satanás, sai obras malignas, em nome de Jesus. Nós oramos nessa manhã para desfazer o nó, para desfazer as obras diabólicas, as obras satânicas, em nome de Jesus. Você que está entrando nessa live agora com a dor de cabeça, com a dor crônica, eu oro agora pedindo e orando e clamando o nome do Senhor, que saia essa dor. Sai esse mal-estar, sai essa dor no coração, sai esse peso no seu coração, sai esse peso na sua casa, na sua família, sai em nome de Jesus. Receba força, receba a cura, receba o renovo, receba a paz do Espírito Santo de Deus, receba a vontade de viver, receba a vontade de servir a Deus em espírito e em verdade, receba de Deus, receba alegria, receba renovo, renovo. Agora nós queremos renovo, renovo do Espírito Santo agora. Renova ele, renova ela, Pai. Renova nessa manhã, renova dando coragem, dando vigor, renova dando virtude, renova nessa manhã trazendo paz. Nesta manhã eu oro, orando em nome de Jesus, porque o Senhor disse, Jesus, que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo, o Senhor veio para desfazer as obras de Satanás. O Senhor diz no
livro de Mateus capítulo 11, versículos de número 28 e 29. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, carregados, que estão com peso, com enfermidades, com ações malignas. Nesta manhã eu oro para desfazer essas obras de Satanás em nome de Jesus. É no nome dele, é ele que faz. Nós só somos o vaso, o escolhido de Deus, mas nessa manhã ele faz, ele opera, assim como ele tem operado na vida de muitos. Eu creio em nome de Jesus, receba vida, receba vigor, receba a alegria do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, graças a Deus, glória a Deus. Nesta manhã, meus amados e queridos irmãos, nós vamos estar trazendo a palavra de Deus. Uma palavra forte, nós vamos falar de um amigo de Jesus, né? Você que está aqui na live, que está aqui nesse culto da manhã da Assembleia de Deus no Som e Poder, eu quero pedir para você deixar aqui o seu like, para nos ajudar, para que a plataforma recomende esse vídeo, recomende esse canal para mais pessoas, né? E você compartilhe também essa live, esse culto dessa manhã, com pelo menos 5 pessoas que você conhece da sua plataforma, dos seus contatos, né? Deixa aqui o seu like para nos ajudar, meus amados e queridos irmãos e amigos. E o que faz o vídeo chegar a outras pessoas é você deixando o seu like, é você aqui deixando o seu comentário, é você compartilhando com outras pessoas. Então compartilhe essas boas novas de salvação que nós temos trazido, nós temos tirado no tempo. Eu tenho feito aquilo que o Senhor tem mandado, que é pregar o Evangelho a toda criatura, não só fisicamente, mas também estamos pregando o Evangelho aqui nas plataformas digitais para você e a sua família. Louvado seja Deus. Sem mais delongas, vamos para a palavra do Senhor. Livro o Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 1 da palavra de Deus, que diz assim: nós vamos falar de um amigo de Jesus, mas pense num amigo que Jesus amava ele muito. Nós vamos falar desse amigo de Jesus, o nome dele é Lázaro, e o título da nossa mensagem de hoje é: ainda que esteja morto, viverá. A sua vida e a minha vida aqui é passageira, é um vapor. Ela passa rápida, logo ela se desvanece. Mas aquele que serve ao Senhor, de nada ele tem falta. Aquele que serve ao Senhor, ele tem alegria, ele tem paz de espírito, ele tem graça, ele tem poder na vida. Ele é autêntico. Aquele que serve ao Senhor, ele é um soldado de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Qual era o povoado? Qual era a região de Lázaro e de Maria e de Marta? Betânia. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Diz a palavra de Deus. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus amava esta família, esta casa, porque esta família, esta casa, tratara bem o Senhor Jesus. Esta família, esta casa, eles recepcionavam Jesus muito bem. Eles faziam comida para Jesus, eles alimentavam Jesus, eles davam lugar para Jesus dormir, né? Sempre era uma região onde Jesus passava, e Jesus era muito bem acolhido. E ali eles eram crentes, eles ali serviam a Deus. Eles ali andavam em espírito e em verdade. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. E chegou o ponto do amigo de Jesus aqui, de Lázaro, irmão das irmãs, falecer, adoecer. E logo ela lembrou
de Jesus. E logo ela lembrou de chamar o mestre, de chamar o Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que Jesus vai demorar um pouco. Jesus não vem imediatamente. Jesus não vem rapidamente. Mas Jesus vai demorar um pouco. Jesus, ele vai atender o chamado de Maria e de Marta. Mas Jesus não vem imediatamente. Quando você chama, você clama, você ora, você faz campanha, você grita, faz um clamor para Deus em busca de socorro, eu quero te dizer nesta manhã que nem sempre Deus vai atender e fazer os seus caprichos e os meus no momento que nós queremos. Não, Ele tem a sua maneira de agir e de trabalhar. Sempre a maneira de trabalhar e de agir de Deus é a correta, é a mais adequada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos, meus queridos amados irmãos, entender o trabalhar divino, entender o trabalhar de Deus. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos, são mais planos, mais corretos do que os nossos. Marta e Maria manda chamar Jesus e diz: olha, aquele que tu amas, aquele que tu gosta, aquele que é teu amigo, que é Lázaro, ele está enfermo. Então o recado foi para que Jesus viesse imediatamente, mas Jesus não veio de imediato após o recado de Marta e Maria. Após a sua oração, o seu recado, o recado que nós passamos para os céus, de oração, de buscar, de clamor, de muitos anos de oração diante dos céus, lágrimas, Deus vai atender a nossa oração, Deus vai agir, Deus vai trabalhar, Deus vai fazer coisas grandes. Eu creio que Deus vai levantar paralíticos, fazer coisas extraordinárias no nosso meio, mas é no tempo de Deus, é no momento de Deus. Deus vai agir quando Ele quiser, na hora que Ele quer, mas quando Deus disser: eu quero te limpar da lepra, eu quero curar você de uma doença incurável, eu quero trabalhar na tua vida, eu quero te levantar ministerialmente, eu quero fazer o teu ministério ser conhecido não só no estado do Maranhão, mas em todo o Brasil e no mundo. Eu quero isso, eu quero fazer isso, eu vou fazer na tua vida, homem e mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Ele faz. Ele tem todo o poder no céu e na terra, não sobrou para ninguém. Jesus conquistou todo o poder no céu e na terra, e aqui Marta e Maria simplesmente manda chamar, manda um portador, manda uma pessoa de recado e dizer a Jesus que Lázaro, a quem ele amava, estava enfermo. O que era que Marta queria que Jesus fizesse? Que Jesus viesse imediatamente e orasse por Lázaro, e viesse trazer a cura sobre Lázaro, e viesse trazer bênção para aquela casa, para aquela família e para o seu próprio amigo. Versículo de número 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Versículo 4, meus amados irmãos. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, tem enfermidades que vêm em pessoas da nossa família, familiares, que vêm em pessoas ao nosso derredor, que é para a morte. Deus vai levar uma pessoa através de uma coisa, através de uma enfermidade, através de um acontecido. Tem pessoas que Deus vai levar através de um diagnóstico. O médico vai diagnosticar. Olha, fulano morreu, foi isso, ele vai colocar no laudo. Jesus vai levar, vai recolher as pessoas para os céus. Isso é bíblico. Mas tem enfermidade, vida de pessoas que não é para a morte. Tem enfermidade que vem na minha vida, na tua vida, na vida de um parente, de uma pessoa conhecida, que é para a glória de Deus. É para que o Filho do Homem se manifeste nela. É para que ali haja cura, haja milagre, haja o agir de Deus nesta vida. Mas tem enfermidade que vem para a morte, que não tem cura. Nem a medicina vai encontrar a cura e nem o Senhor Jesus também vai curar, porque Deus quer colher aquela pessoa. Ele quer levá-la. Nós temos que entender o trabalhar divino, o agir de Deus, né? Como o Senhor trabalha e age poderosamente segundo a sua vontade. Louvado seja Deus. Versículo de número 5 da palavra do Senhor. Ora, Jesus amava a Maria e a sua irmã e a Lázaro. Aqui está demonstrado a amizade.
A Bíblia diz aqui que Jesus amava a Maria, a Marta, e amava também a Lázaro. Né? Jesus amava eles. Mas mesmo Jesus amando eles, Jesus não veio de imediato, queridos irmãos. Jesus já tinha dito, ele disse aqui, essa enfermidade na vida de Lázaro é para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo que você está passando, passou, não é para a tua morte, mas é para a glória de Deus. É para que o Filho do Homem, o Filho de Deus, se manifeste nelas. Tanto enfermidade como provas. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Né? Quando em Filipenses capítulo 4, versículo de número 3, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz ali, meus amados e queridos irmãos, o que é? Que Paulo ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo ali não está dizendo que você pode comprar um avião, que você pode desejar ser o homem mais poderoso do planeta. Não, ele está falando de contentamento. Ele está dizendo ali, nos versículos anteriores, que ele aprendeu do Senhor, no Senhor, tanto a ter fartura, como a padecer necessidades, como ser rico, como ser pobre, como passar por um momento difícil de provações, como chegar também em um tempo, em um momento de conseguir algo na vida dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que aprender a nos contentar com aquilo que Deus nos dá, com aquilo que Deus trabalha em nossas vidas. Nós temos que sermos felizes quanto a estas coisas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Quando Jesus, perdão, irmãos, quando Jesus aqui, louvado seja Deus, ele sabe, ele ouve que Lázaro está doente, está enfermo, ele ficou mais 2 dias ali onde ele estava. Para quem é carnal, para quem vai pelo lado do materialismo, para quem busca só essa terra, esse mundo, para quem não vive no espírito, que não tem olhos espirituais, vai dizer o quê, pastor Reginaldo? Vai dizer que Jesus foi injusto para com Marta e Maria e para com seu amigo Lázaro. Vai dizer que Jesus não estava nem aí para eles. Não é bem assim não, irmãos. Jesus já havia dito na palavra aqui, explicado, ensinado, que essa enfermidade não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. O Filho de Deus, o Filho do Homem, seria glorificado nela. Aleluia, louvado seja Deus. Se Jesus já disse isso lá atrás, no começo do capítulo 11 da passagem bíblica, por que nós duvidamos já aqui no versículo 6, 7? Por que nós não crermos? Se Jesus já disse, mas quando ele chegar, pastor, já está fedendo. Mas quando Jesus chegar, vai ser fora de tempo, já acabou, está perdido. Não, não tem nada perdido para o Filho de Deus. Há 10 anos que nós oramos aqui na igreja. Nós temos 8 anos de oração, de campanhas e mais campanhas, choro, lágrimas. Já está fedendo. Jesus, ele não vai atender, mas ainda está custando demais. Não, ele vai atender. Ele vai ouvir. Talvez ele ainda passe ainda mais 2 dias, 2 meses, mais 2 anos. O que nós queremos é que esteja só daqui 2 dias, ele venha se manifestar com a sua glória. No máximo, o que nós temos orado e orando aqui na Assembleia de Deus Unção e Poder, é que no máximo Jesus só passe 2 meses para atender as nossas orações, o clamor, a demanda desta igreja, louvado seja Deus. Jesus ainda passou 2 dias. Não importa, se ele chegar, Lázaro já estiver fedendo, já estiver dilindo, já ali está só o sócio, não importa, para ele tanto faz. Está em carne como a pessoa já não existe mais. Quem foi que disse ali para o profeta, quando ele chegou ali no vale de ossos secos? E que foi que ele disse? Profetiza, rapaz. Tu crês? Então profetiza, cria coragem, te levanta, rapaz. Levantar ali, ele já estava levantado, mas é o ânimo, a alegria, a força, o querer, a vontade. Ele disse, te levanta, rapaz, e profetiza.
Profetiza a esses ossos secos que se levantem. Crês tu? E a Bíblia diz que ali ele creu e profetizou. E aqueles ossos se levantaram. E foi colocando, vindo ali os nervos, vendo todos os membros do corpo ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim é aqueles que estão mortos espiritualmente. Profetiza o milagre, pregue para eles, diga que eles se levantem diante dos céus, diga que eles se levantem diante do Senhor, diga que Deus é grande, diga que Deus é poderoso, diga que Deus é digno de toda honra, toda glória e toda adoração, diga que Ele é maravilhoso, diga que Ele faz milagres, diga que Ele está no negócio, diga que Ele está conosco, diga que Ele é, diga que Ele está na frente, diga que o varão de Deus, o grandão da Galileia vai na frente, com a espada desembaiada, diga que enquanto você está dormindo, Ele está com a espada desembaiada, está com a espada grande, te defendendo, dizendo, não entre ninguém. Quando você vai viajando, Ele está te protegendo e guardando. Ele é, e o nome dele é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. É Ele que faz, é Ele que é Ele que opera maravilhas, milagres extraordinários. É Ele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele que é maravilhoso. É Ele que é o Príncipe da Paz. É Ele que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. É Ele que faz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Prosseguindo aqui com a palavra de Deus. Versículo de número 7. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Por quê? Porque Betânia ficava na Judéia, meus queridos e amados irmãos. E os discípulos escutam que Lázaro estava enfermo. Os discípulos escutam que Jesus disse que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. Mas também os discípulos sabiam que eles tinham saído da região da Judéia, expulsos. O povo querendo apredejá-los. Jesus não saiu dali bem, não. Muita gente ficou com irado contra Jesus. E Jesus diz, contraria os discípulos aqui. Jesus diz, outra vez nós vamos voltar para a Judéia. Nós vamos outra vez voltar para a Judéia. E o versículo 8, o que é que diz os discípulos? E disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. Os discípulos aqui, irmão, não tinham se convertido ainda verdadeiramente. Uma pessoa, quando ela não é convertida verdadeiramente, tudo para ela tem embaraço, tem barreira, tem dificuldade. Uma pessoa, quando ela é fria, quando ela é morta espiritualmente, quando ela é pobre espiritualmente, tudo para ela, um pingo de água se torna um avalanche. Tudo para ela é difícil. Eu falo isso no mérito espiritual, na direção espiritual. Tudo para ela é difícil, tudo para ela não dá certo, tudo para ela é problema. E os discípulos aqui se levantaram contra Jesus. Mas, mestre, o Senhor está brincando conosco. Isso não é verdade, isso não pode ser verdade. Ainda há pouco nós viemos da Judéia, mestre. Os judeus quiseram apedrejar-te, para pedra, para te quebrar na pedra, para te matar na pedra. E nós, que o Senhor nos chamou para ser os seus discípulos, nós estávamos junto com o Senhor. Riscado morremos todo mundo. E o Senhor está dizendo para nós que vai voltar para lá de novo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas carnais, pessoas que não estavam ligadas, pessoas que não estavam, estavam ali por estar. Servir a Deus é prazer na alma, meus amados irmãos. Servir a Deus é alegria. Servir a Deus é ter certeza da salvação. Servir a Deus nós somos peregrinos. Servir a Deus
Nós somos peregrinos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, graças a Deus. Servir a Deus é alegria. Servir a Deus, meus amados irmãos, é paz, é gozo na alma. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que Jesus estava retrucando, exortando aqui? Estava exortando os discípulos. Eu tenho luz. Por que eu não vou voltar para lá? Por que eu não vou para lá de novo, de onde me perseguiram? Por que eu não vou fazer a obra de Deus? Por que tem alguém enfermo, que é meu amigo, que é doente? E eu não vou para lá, eu vou socorrer ele. Por causa da dificuldade, por causa dos problemas. Por causa de pessoas más. Por causa de pessoas isso e aquilo. Por que eu não vou para lá de novo? Jesus disse, eu vou voltar para lá de novo. Quem tem luz, ele não anda em trevas. Quem tem luz, ele anda em espírito de verdade. Quem tem luz, ele anda de acordo com a palavra de Deus. Quem tem luz, ele é sábio. Quem tem luz, tem alegria. Quem tem luz, ele anda na beleza da sua santidade. Quem tem luz, ele anda em espírito e verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem tem luz é assim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículos de número 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ou seja, Jesus diz, quem tem luz, ele anda de dia, ele anda de noite, ele anda toda hora, ele enxerga o caminho. Jesus está falando aqui de visão, de discernimento de espírito. De discernir as coisas em volta dele. Quem é espiritual discerne as coisas em volta dele. E de ninguém ele é discernido. Ele anda de dia, ele anda de noite, ele anda toda hora. Porque nele há luz. Porque a luz de Deus está na vida dele. Porque a luz de Deus está trabalhando na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. Mas, se andar à noite, tropeça. Porque nele não há luz. Então, quem anda no meio das trevas, no meio de pessoas más, quem anda no meio de pessoas, meus amados irmãos, que estão nas trevas, estão no pecado, estão na desobediência, ele vai arriscar cair também. Mas quem tem luz, quem anda no Espírito Santo de Deus, ele anda com alegria. Ele anda e vence tudo, ele anda na beleza da sua santidade, na beleza de Deus. Versículo 11. Assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Lázaro, Jesus, ele disse Lázaro, nosso amigo. Jesus não disse Lázaro, meu amigo, aqui nesse versículo de número 11. Jesus está dizendo, o nosso amigo Lázaro, ele dorme, e eu vou despertar Lázaro do sono. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Eles não entenderam mais uma vez, porque os discípulos aqui ainda eram carnais, porque eles não tinham discernimento de espírito, porque eles não tinham discernimentos da parte de Deus, mas eles tinham discernimentos carnais do mundo. Jesus disse, ele dorme, eu vou despertar ele do sono. E eles achavam que de Jesus, que Lázaro estava dormindo, era um sono normal, mas não era um sono normal.
Jesus já estava falando da morte de Lázaro, diz a palavra de Deus. Mas Jesus dizia isso, da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Né? Homens que não estavam espiritualmente preparados, estavam ainda se aprontando. Eles estavam andando carnalmente, só debaixo da sombra de Jesus. Eles não tinham discernimento de espírito. Eles não compreendiam o agir de Deus, o trabalhar de Deus, o trabalhar do Senhor. Eles não estavam andando em novidade de vida, meus amados irmãos. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Quer dizer, Jesus aqui falou de uma maneira inteligível, entendível. Mas eles achavam que Jesus estava dormindo. Então eles disseram, se Lázaro está dormindo, então ele está em segurança, está salvo. Mas Jesus agora abre aqui o leque e diz, não, Lázaro está morto. Lázaro morreu. E eu vou despertar do sono, eu vou ressuscitá-lo. Nós vamos voltar para a Judéia de novo. Nós vamos para Betânia. Nós vamos ali até a sua família para que ali a glória de Deus venha a ser manifestada, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 15, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus disse, eu folgo, eu me alegro, porque nós não estávamos lá, por amor de vocês, para que vocês venham acreditar, rapaz. Versículo de número 16, disse, pois, Tomé, chamado de Dídimo, aos discípulos, aos codiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele? Né? Tomé era incrédulo, irmão. Tomé era muito incrédulo. Tomé era um apóstolo de Jesus. Tomé só acreditava quando ele via, quando ele pegava no milagre. Tomé não acreditava de modo algum, se ele não visse, era uma característica dele. A fé de Tomé era assim, mas era uma fé, era um tipo de fé, era um tipo de acreditar. E Jesus disse, olha, bem-aventurado é aquele que não viu e creu, e crê. Quem crê sem estar vendo o milagre é mais bem-aventurado, porque crê no milagre, amados. Somente quando nós vemos o milagre completo, é bom demais, é maravilhoso, é bênção do Senhor, né? Mas quando nós vemos o milagre, que nós cremos, que nós acreditamos, que foi concretizado, é maravilha de Deus, é bênção do Senhor, né? É maravilha dos céus. Aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus opera poderosamente, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Betânia estava muito longe de Jerusalém. Betânia estava uma caminhada grande a pé, porque naquela época, irmãos, não havia transporte como os dias de hoje. Naquele tempo era no pé, naquele tempo era na caminhada. Naquele tempo não tinha essa história de dizer assim, nós vamos rapidinho chegar em tal lugar. Não, era caminhando, era longe. A quilometragem era grande. E mesmo assim Jesus disse, nós vamos ao encontro do nosso amigo Lázaro. Versículo de número 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Então muitos dos judeus estavam ali em Betânia, porque era uma família notória, uma família conhecida, porque ali era uma família da comunidade, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então,
Ali muitos foram consolar a Maria e a Marta. Versículo de número 20. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela já vem com a fala Marta, no sentido de que Jesus estivesse lá, ele não teria morrido. Mas tanto faz Jesus estar em Betânia, como não está em Betânia. Né? Lázaro morreria da mesma forma. Lázaro morreria do mesmo jeito. Por que que Lázaro ia ficar enfermo e ia morrer? Porque essa era a vontade de Deus, meus queridos irmãos. Para que o Filho do Homem venha se manifestar naquela grande obra, naquela ressuscitação do seu amigo. Mas Marta disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por causa do grande poder de Deus, de Jesus. Por causa dos milagres extraordinários que Jesus fez. Que Marta, Maria e Lázaro viram. Né? Muitas das vezes Jesus operando maravilhas. Então ela vem com essa fala: Marta, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, não. Versículo de número 22, do capítulo 11 de João. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então Marta, ela diz: mas também eu sei, Senhor, que tudo que tu pedir a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra abençoada da parte do Senhor Jesus Cristo. Teu irmão há de ressuscitar, teu irmão há de levantar, teu irmão ele vai ser levantado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Teu irmão ele vai viver de novo. Teu irmão ele vai ressurgir. Teu irmão não está morto, mas ele dorme. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, irmãos, ela Marta, que também estava ali praticamente como os discípulos. Né? Veja como o ser humano é fraco. No momento de dor, no momento de grande aflição. Marta, ela diz: eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Eu sei que meu irmão vai ressuscitar na época da ressurreição. Versículo de número 25 da palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o tema da mensagem de hoje, da Igreja Assembleia de Deus, Unção e Poder, na pessoa do pastor Reginaldo Santos. É o tema da pregação de hoje. Ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisto? Você crê que Deus pode mudar a história dessa cidade através dessa igreja? Você crê que Deus pode mudar esta cidade e colocar como uma cidade alvo do estado do Maranhão, do Brasil e do mundo? Você crê que Deus pode mudar a história dessa cidade através de fé? Você pode crer que Deus pode mudar a história dessa cidade e fazer uma cidade, um polo da fé? Você crê que Deus pode mudar a estrutura dessa cidade? Você crê que pessoas do mundo inteiro podem vir para esta cidade em busca de milagre, em busca de poder, em busca de renovo, em busca de transformação? Você pode crer que Deus pode fazer com essa cidade como Ele fez na Rua Azusa, ali em Londres, ali na Inglaterra, que Deus levantou aqueles homens no poder, na glória, na unção do Espírito Santo? Você crê que Deus pode mudar essa história? Ainda que esteja morto, viverá. Qual foi o sonho? Qual foi o teu sonho que morreu? O que foi que morreu na tua casa, na tua vida?
Você perdeu, morreu as esperanças de ser salvo, de ir para o céu, de ser arrebatado? Então tome de novo nessa manhã essa fé, essa esperança. Seja renovado, seja renovada. Receba dele a unção, a graça, o poder de Deus. Receba o milagre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marta, ali ela disse, eu sei, no último dia, na ressurreição dos mortos. Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a vida, eu sou o milagre. Eu posso fazer o teu irmão reviver. Qual é o sonho que ficou para trás? Qual é o sonho que eu projetei há anos e anos atrás, que Jesus não pode se tornar realidade? Claro, lógico, de acordo com a sua vontade. Jesus, ele disse, ainda que esteja morto, viverá. É o tema da mensagem de hoje, da palavra de hoje. É um Deus que nós servimos que ressuscita mortos. É um Deus que nós servimos que cura de doenças incuráveis. É um Deus que nós servimos que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dor. É um Deus que nós servimos que Ele faz tudo e em todos para a glória do seu nome. É um Deus que multiplica o pouco. É um Deus que salva quando Ele quer salvar. Quando o apóstolo Pedro se converte e se torna o líder da igreja primitiva, Jesus faz através de Pedro, em uma pregação só, quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas, né? E em outra passagem bíblica, ali, mais de 3.000 almas ganhas para Jesus numa só mensagem, numa só pregação. Foi a intelectualidade espiritual de Pedro? Não. Foi Jesus que operou e salvou vidas. Foi ali a sabedoria de Pedro? Não. Foi Jesus que estendeu a sua mão para salvar. Foi as orações, as campanhas de Pedro? Não. Foi Jesus que quis salvar e operar maravilha no seu ministério. Foi o jejum que Pedro jejuou muito? Não. Foi Jesus que quis operar e salvar vidas para a glória de Deus. Não foi nenhuma dessas coisas, embora seja necessário. É nós orar, jejuar, clamar, buscar o Senhor enquanto se pode achar, se aprofundar na palavra e em muitas outras coisas espiritualmente falando. Mas Deus só faz, só opera quando Ele quer, quando chega a hora, quando está no seu plano, na sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele multiplica o pouco, Ele levanta o pobre, o desvalido, aquele que está na sarjeta, que está na cinza, aquele que está miseravelmente endemoniado, Ele liberta, Ele transforma, aquele que está no lodo, está na lama, Ele chama para a sua maravilhosa luz. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o Deus onipotente, Ele é o Deus que faz maravilhas. Não há outro Deus como o nosso Deus. Deus de perto, Deus de longe, Deus que opera milagres e maravilhas. É esse Deus que nós servimos. A angústia bateu na tua porta? Sirva ao Senhor, ore ao Senhor, busca ao Senhor. Você está triste? Busque ao Senhor. Adore o nome daquele que reina para todo sempre. Você está alegre? Então é dia de amar e de glorificar a Deus. Mas se também ter a tristeza, aceite, permaneça fiel e firme diante daquele que reina para todo sempre, que é o nosso Deus. Versículo de número 27 da palavra de Deus. Versículo de número 26. E todo aquele que crê, que vive e crê em mim, nunca morrerás. Crês isso? Então Jesus disse para Marta, muito simples. Ele não está morto. Ainda que esteja morto, ele viverá. Tu crê que ninguém morrerá, aquele que crê em mim, que está em mim, Marta? Ele nunca morrerá. Mas a Bíblia diz que daqui nós passamos da morte para a vida. Vida é a eternidade, meus amados irmãos. Vida é morar para sempre com Jesus. Vida é você fazer parte do céu. Aqui nós somos só peregrinos. Nós não somos desse mundo. A nossa pátria não está aqui, diz a Bíblia. A nossa pátria está lá nos céus. A nossa pátria está lá. Nós não somos daqui, não.
Nós somos do céu, nós somos do Senhor. Aqui nós só estamos por um tempo. É só uma passagem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 27 diz assim a palavra de Deus. Disse ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir o mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em sua casa e consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra e seguira-na, dizendo, vai ao Senhor, ao sepulcro, para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus escuta outra vez essa frase, nesta passagem bíblica. Primeiro foi a sua irmã Marta. Encontrou com Jesus antes de entrar dentro de casa, antes de chegar no povoado. Antes de entrar na aldeia. Jesus não tinha entrado na aldeia ainda. Quando você vai chegando no povoado, que você passa da primeira casa, você já está dentro do povoado. Você entrou dentro do povoado. Mas se você não entrou nem na primeira casa do povoado, você ainda não está no povoado. Jesus não estava ainda em Betânia. Não estava na aldeia de Betânia. Jesus ouviu ali Marta dizendo a frase, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus se encontra com Marta, Marta traz a mesma frase repetida e repetindo de novo. E ela se lançou aos pés do Senhor, com clamor, com choro, e disse, se tu estivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Né? Então, quer dizer, Jesus, meus irmãos, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Não importa se Jesus está em São Paulo agora, operando lá. Não, Jesus está aqui no estado do Maranhão também. Ele está em Londres, na Inglaterra, ele está em qualquer parte do globo terrestre. Perdão. Aonde Jesus, aonde há dois, Jesus disse, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Estarei. Não tem lugar distante para ele não, meu irmão. Ele é onisciente, onipresente e onipotente, o Deus que nós servimos. Ele pode fazer isso poderosamente, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Versículo de número... Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. Jesus não aguentou também ali não, irmãos, como homem. Jesus não pôde segurar as lágrimas. Quando Jesus viu ali todo mundo chorando, os judeus em volta ali, onde Lázaro estava, onde Lázaro foi sepultado, e ali na casa mesmo das irmãs de Lázaro, todo mundo chorando, um clamor só, Jesus também não aguentou não. Jesus como um homem se perturbou. Jesus como homem, ele chorou. Jesus como homem ali, irmãos, ele chorou, diz a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 34 da palavra de Deus. E disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem ver.
Versículo de número 35. Jesus chorou. Né? Meus irmãos, até Jesus chorou pela partida de um ente querido. Aqui ele era amigo de Jesus. Mas Jesus amava este povo, essa família. Esse povo era bênção no seu ministério. Esse povo abençoava a sua vida ministerial. Esse povo aqui, meus amados irmãos, era um povo acolhedor. Um povo simples, mas um povo abençoado. O tema dessa mensagem hoje é: ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos, irmãos, que ter um entendimento da palavra de Deus. Que Jesus também, como homem, ele também sentiu, meu irmão. Ele sentiu dor, sentiu tristeza, sentiu decepção. Jesus sentiu muitas coisas ruins que o ser humano pode sentir. Jesus aqui chorou quando viu todo mundo ali clamando. Jesus não aguentou, Jesus não segurou as lágrimas. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Mesmo Jesus dizendo que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, mas Jesus ali está falando da eternidade. Mas Jesus queria ressuscitar Lázaro. Lázaro ia morrer de novo. Mas ele queria ressuscitar para que Lázaro vivesse mais um tempo. E que na morte de Lázaro, ele viesse ser glorificado, o Pai viesse ser glorificado, louvado seja Deus. Versículo 36, disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Né? Como foi que detectaram os judeus que Jesus amava Lázaro? Por Jesus ter vindo de tão longe. E por Jesus estar ali sentindo de íntima compaixão, chorando, ali, diante de todos. Foi nessa demonstração que os judeus disseram. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Então, ao mesmo tempo que tinha muito dos judeus dizendo, olha, veja como ele amava, como ele gostava dele, também teve aqueles contra, que disseram, não é ele, mas ele não ressuscitou, não abriu os olhos de cego, tanto milagre que ele fez, ele não poderia ter feito com que esse não morresse. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. E quando Jesus chega na porta do sepulcro, aqui no versículo 38, quando Jesus chega ali na sepultura de Lázaro, no cemitério em que Lázaro estava posto, os homens ali tinham colocado uma pedra grande, no sepulcro, porque ele tinha sepultado ali numa caverna. Quando se fala em uma caverna, dá-se a entender que era uma caverna de pedra, que era uma região pedregosa. E ali a pessoa era colocada ali, naquele jazido, e ali era colocada uma pedra. Né? Versículo de número 39. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. O que era que os homens podiam fazer ali? Tirar a pedra. A pedra do teu coração, a pedra da incredulidade, quem vai tirar não é Jesus, não. A pedra da decisão, se eu quero servir a Deus, se eu quero honrar Jesus, se eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida, não é Jesus que vai fazer isso, não. Esta pedra, esta barreira, quem tem que tirar sou eu. Esta pedra ali da porta do sepulcro significa que Lázaro estava morto. A pedra, o embaraço na vida de alguém que está morto, morno, quem vai tirar é você mesmo. Não pense que Jesus vai entrar em coração de pedra, em coração que não abre, que não dá oportunidade para Jesus trabalhar, não, que ele não entra. Mas Jesus disse ali para os homens, para as pessoas ali, tirar a pedra que está na porta do sepulcro. Tira a barreira. Você tem que decidir, você tem que querer o Evangelho.
A decisão é pessoal. O povo, os 11 ali, poderiam ter repetido para Jesus e dizer, não, nós não vamos mexer com pedra, não, vamos deixar ali. Por que o Senhor não diz, sai pedra, sai Lázaro? Jesus poderia fazer isso, meus queridos irmãos? Poderia, ele tem poder para isso. Mas ele não faz aquilo que nós fazemos. Quem é que vai fazer a obra de Deus? É Jesus? Somos nós. Ele mandou nós, ele nos delegou. Agora ele vai dar força, vai nos dar coragem, ele vai nos proteger, ele vai colocar poder nas nossas vidas para expulsar demônios, para curar os paralíticos, os leprosos. Ele vai nos dar esses poderes miraculosos, espirituais. Mas as coisas que nós podemos fazer materialmente, quem vai fazer somos nós, a obra de Deus. Aquela pedra na porta do sepulcro, não era Jesus que ia tirar, não. Jesus ia mandar o defunto se levantar. Como ele vai fazer nos versículos seguintes. Versículo de número 40. E nós vamos caminhar para encerrar a mensagem. Nesta manhã, louvado seja Deus. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tirai. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me ouviste, me enviaste. E tendo dito isso, chamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quer dizer, por causa desse milagre, por causa dessa bênção, por causa dessa ressuscitação, muitas pessoas ali creram. Tinham os incrédulos. Tinham muitos dos judeus ali que não acreditaram. Tinha muitos dos judeus ali que eles não creram. Tinha um coração de pedra, um coração duro. Mas muitos ali creram nesse grande milagre, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 25, que é o tema da mensagem de hoje. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em Jesus, meus irmãos, viverá para sempre. Quem crê em Jesus permanecerá para sempre. Quem crê em Jesus estará vivo por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua palavra nesta manhã, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus e soberano Pai, graça te damos, Criador dos céus e da terra. Nesta manhã nos ajude a vencer, meu Pai. Derrama sobre nós a tua graça, o teu Espírito Santo, Jesus. Nesta manhã eu repreendo toda a artimanha de Satanás, todo laço diabólico, que o Senhor coloque por terra toda obra satânica, em nome de Jesus. Tu és o Deus de perto, o Deus de longe. Tu és o Deus que sara, tu és o Deus que trabalha, tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que faz maravilhas, milagres entre o povo. Nesta manhã, meu Deus, tu tens o poder de salvar, de libertar, de curar doenças incuráveis. Mas a maior doença que tem incurável na vida e no coração do homem ou dos homens é o pecado, é a dureza de espírito, é a dureza de coração. E nessa manhã, meu Pai, eu oro que o Senhor venha salvar, que o teu Espírito Santo venha convencer nessa manhã do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Senhor, trabalha em corações, arranca das trevas, arranca das garras do inimigo. Tu és o Deus onisciente e onipotente,
o Deus que pode salvar, o Deus que vai libertar a vida nessa cidade, o Deus que vai trabalhar miraculosamente, de uma forma mais que especial e poderosa. Nessa manhã é a nossa oração. Eu oro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Eita glória!